Paz do Senhor a todos os irmãos. Mais um domingo abençoado, mais um domingo na presença do Senhor. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, que esteja tudo bem aí na sua casa, com você, meu querido irmão. Nós estamos aqui mais uma vez, apesar de todas as lutas, ainda de pé. Isso é uma coisa que deve alegrar o nosso coração, que apesar de todas as adversidades, a nossa igreja ainda está de pé, ainda está avançando, ainda tem projetos, ainda sonha, ainda tem sonhos em Deus. E a mesma coisa também é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aqui na mesma animação, nesse domingo, para trazer a palavra do Senhor e para produzir crescimento e edificação na sua vida, aí na sua casa. Muito em breve vai chegar o momento onde a gente vai poder se reencontrar nas cadeiras dessa igreja. Hoje a gente tem uma novidade, a gente está com 3 câmeras aqui. A gente consegue passear pelas câmeras aí, Anderson? Tem a câmera, essa daqui que você está me vendo, tem essa daqui, da esquerda, tem essa daqui, da direita também. A gente está evoluindo, daqui a pouco a gente vai estar com a equipe completa aqui, iluminação, grid, câmeras gravando em 3D, chegar na casa dos irmãos em 3D. Vai ser alta resolução. É isso aí, irmão. A gente está se esforçando aqui para produzir com excelência esses vídeos, para que chegue na melhor das qualidades e para que diminua todos os tipos de ruídos, para que a palavra de Deus, essa sim, apareça e traga edificação na nossa casa, na EBD, na nossa amada Escola Bíblica Dominical. Você já está com a tua revista? Eu quero incentivar você a comprar a revista. O valor dela é R$ 7,00, é mínimo esse valor, deve estar aparecendo aí na sua tela, essa revista. O tema da nossa série de lições é Santidade ao Senhor, a perspectiva bíblica do estilo de vida do povo que vai morar no céu. Santidade ao Senhor, escrita por José Hélio de Lima. Santidade ao Senhor, santidade significa o padrão de Deus para as nossas vidas. A gente tem visto nessa revista, e a gente vai ver ainda mais, que santidade é muito mais do que a ausência de pecados, mas é uma conformidade na nossa vida ao padrão de Deus, em todas as esferas da nossa vida. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso hoje. No primeiro domingo nós estudamos sobre Eva, no segundo domingo nós estudamos sobre José, e hoje, mais uma vez, nós vamos abordar um outro personagem da Bíblia, um homem chamado Moisés. Vamos orar, pedir a direção de Deus para este trabalho, pedir que o Espírito Santo nos ajude a realizar esta obra, que é maior do que as nossas mãos, que é a obra de entender a Bíblia, entender a revelação de Deus e encontrar nela vida. Que essas palavras deste livro sejam para nós vida nesta manhã. Amém? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão que já se encontra acessando, cada irmão que se conecta em seus aparelhos. Mas, meu Deus, eu te peço que nessa hora haja uma conexão ainda mais profunda, uma conexão com Teu Espírito Santo, uma conexão que não precisa de aparelhos, não precisa de sinal de internet, não precisa de pagamento dos boletos mensais, uma conexão que recebemos por meio da graça, por meio da fé, no amor de Deus. É uma conexão com o reino espiritual, com aquilo que é transcendente, com aquilo que é maior do que nós, uma conexão com o reino celestial, que é transcendente além das nuvens, além dos céus que os nossos olhos podem enxergar, e alcança o trono da Tua presença. Meu Deus, que maravilhoso é esta conexão, pois a Tua palavra diz que o Senhor deu à Tua igreja este poder de ligar na terra e também ser ligado no céu. Meu Deus, nessa hora nós nos conectamos a Ti, te pedindo que o Teu Espírito Santo traga luz sobre as palavras desse livro, iluminando estas palavras e trazendo revelação para a nossa vida, não apenas
por alguns minutos, mas que essa revelação se traduza em transformação para a nossa vida inteira. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção e logo depois dessa música a gente volta e já entra na lição de hoje. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Sempre esteve. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele é o nosso refúgio, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. É verdade. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele. Tu és, Senhor. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Canta mais uma vez. Em teus braços é descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Amém. Essa música tem uma parte incrível que ela fala, né? Pelo menos um trecho do arranjo que ele fala que recaio em tua graça, né? Sempre que eu canto isso, recaio em tua graça, eu imagino, pastor, a gente se submetendo, a gente se jogando na graça de Deus, a gente mergulhando. Imagina a gente pronto a dar um mergulho numa piscina gigantesca, e a gente mergulha nessa piscina. Só que essa piscina, a gente não tem problema em se afogar nisso, porque isso é graça. Isso é favor de Deus para nós, sabe? A gente se entrega sem medo, porque é graça, é favor de Deus para nós. Amém? E a música que eu vou cantar agora, nós vamos cantar juntos também. Essa música, ela fala sobre graça também. Ela fala assim: imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz ele mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós ficamos perplexos, na verdade, com esse amor que não depende de nada de nós, que não depende de nada, mas só de um Deus, é fruto de um Deus que é amor. Amém? Então mergulhe nessa graça, independente de como você esteja, independente do quem você seja, Ele te amou. Merecida a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
mais uma vez. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Então vamos lá, irmãos. Como eu falei no começo dessa manhã, o personagem o qual nós iremos nos debruçar é este homem chamado Moisés. O texto base para a gente, que vai também aparecer aí na sua tela, se encontra em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você sabe, você já estudou aqui na escola bíblica, que quando o Antigo Testamento fala da figura deste personagem, o anjo do Senhor, nós temos uma personificação da pessoa de Jesus no Antigo Testamento. Nós não estamos falando de um anjo, mas o anjo do Senhor. E o texto continua dizendo: o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em meio de uma sarça. Em meio de uma sarça. Mais uma pausa. Se sabe também que uma sarça é essa planta de baixa estatura, propícia a nascer em locais de grande incidência do sol e de pouca água. Então não é uma planta de grande formosura, não é uma planta que salte aos olhos pela sua beleza, mas foi ali, no meio das sarças, em que Moisés tem essa visão. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É terra santa. Lembra, o tema da nossa revista é santidade. Então Deus brada para Moisés dizendo: não te aproxima demais, porque este lugar é um lugar santo. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para ele. Um texto marcante, um texto profundo, de grandes aplicações, e que nós vamos meditar nesta manhã sobre a experiência de Moisés com Deus. O objetivo da lição de hoje, você também está vendo aí no slide, é, em primeiro lugar, mostrar, através da experiência de Moisés, que Deus restaura pessoas pecadoras para usá-las na sua obra. Pare para meditar agora quem é o Moisés que nós estamos encontrando aqui em Êxodo 3.
Hoje eu e você conhecemos o final da história de Moisés. A gente sabe o que este homem vai se tornar e a sua significância na história de Israel e, consequentemente, na história da igreja. Agora, quem é esse Moisés que aqui no Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, tem essa visão? Eu quero dizer para você que o Moisés que nós encontramos aqui não é um profeta, não é um erudito, não é um estadista, não é um líder. O Moisés que nós encontramos aqui nesse capítulo 3 de Êxodo é um assassino, fugitivo, aos 80 anos de idade, com família constituída, somente esperando chegar o final da sua existência. Esse Moisés que nós encontramos aqui é completamente diferente do Moisés de 40 anos atrás. O Moisés de 40 anos atrás é um Moisés apaixonado, é um Moisés com o coração aceso, é um Moisés que, quando vê um soldado castigando um hebreu, ele vai lá e mata este soldado e esconde o corpo desse soldado na areia. E aí os irmãos advogados que estão nos assistindo agora já podem dizer que o assassinato de Moisés é qualificado, né? Porque ele não apenas tira a vida daquele egípcio, mas ele oculta o cadáver, ele premedita a ação, é um crime passional. E por causa do seu crime, como criminoso, este homem foge do Egito, encontra abrigo nas terras de Midian, casa com uma mulher, filha de Jetro, o nome dessa mulher é Zípora, constitui família ali naquelas terras, e agora vive a sua vida, já há 40 anos, distante da sua antiga vida no Egito. Então o homem que nós encontramos aqui em Êxodo 3, é um homem que apenas enxerga para a vida, esperando o fim da sua existência, é um criminoso fugitivo. Na minha terra a gente chama a gente assim de arribado, né? Moisés está arribado na terra de Midian, ele está fugitivo na terra de Midian, e é este homem que Deus vai até lá e vai ter um encontro com ele. É este homem que Deus vai até lá e vai ter um encontro com ele. A gente pode estar dando um desconto aqui, porque talvez a gente conheça a história de Moisés, mas imagina que um ex-assassino entra na nossa igreja, conhecidamente assassino, que está arribado em 2 Unidos. Qual é a nossa reação para alguém assim? Qual é a nossa reação para alguém cuja história passada é tenebrosa, é marcada, é manchada? Mas quando a gente olha para esta cena e vê Deus indo ao encontro deste homem para usá-lo, a gente percebe a primeira grande lição a respeito da santidade. Santidade é algo que Deus requer de nós, mas é também uma obra que Deus faz em nós. Existem 2 perigos quando a gente fala de santidade. O primeiro é dizer que a santidade é algo que depende total e exclusivamente da capacidade humana. O primeiro erro é a gente dizer que a santidade é algo que nós somos capazes de pegar a nossa vida e nos apresentar aceitáveis diante de Deus. Quando a gente acredita nisso, a gente entra naquilo que chamamos de legalismo. Quando a gente lança um fardo sobre os nossos ombros, dizendo que é nossa total e completa responsabilidade. Um outro erro, quando a gente fala de santidade, é quando a gente diz que santidade é algo que é somente Deus que faz. E a gente está lá, pecando, se embriagando do pecado, dizendo, no dia que Deus tocar no meu coração, aí eu vou me levantar e vou ser santo e vou andar nos caminhos do Senhor. O que a gente precisa é de uma boa dose de vergonha na cara. Porque não é assim também que a banda toca. Santidade é algo que Deus requer de nós,
Mas santidade também é uma obra que Deus faz em nós. Por que Deus diz a Moisés que o lugar que ele está é um lugar santo? É porque Deus está lá. Então, quando Deus toma a iniciativa de ir ao encontro do fugitivo, isso ilustra perfeitamente a posição que nós estamos vivendo hoje diante de Deus. Se nós estamos caminhando em Deus, é porque um dia eu e você, meu irmão, andamos fugitivos. E Deus veio ao nosso encontro. E Deus se revelou a nós. E assim como a Moisés, Deus disse qual era o seu nome. Deus disse qual era o nome dele. E Deus nos apresentou seus planos. E Deus disse, olha o que eu tenho preparado. E eu te chamo a fazer parte desses planos. E aí, como diz a letra da canção, e eu, sem palavras, me aproximo do teu amor, atraído graciosamente pelo teu amor. Então, é este Moisés que nós encontramos, um pecador, como é o título da lição de hoje, nas terras de um Deus santo. E a pergunta para a gente, que a gente precisa meditar, é o seguinte. Você vai ver aí a introdução, vai aparecer na sua tela. Diz o seguinte: existem fases da vida de uma pessoa que são indicativas de que o fim está chegando. Talvez por isso há aqueles que simplesmente se adequem à situação e ficam apenas esperando que o final seja menos doloroso, o menos doloroso possível. Está aparecendo aí, Anderson? Ok. Esse era o retrato de Moisés, quando Deus o encontrou no deserto do Sinai. Tratava-se de um homem foragido em meio à pobreza e esquecimento. As histórias tanto de Moisés quanto dos descendentes de Abraão tiveram outros rumos depois que ele chegou ao monte de Deus, o Horebe, também conhecido na Bíblia como Monte Sinai. Pois aquele homem de 80 anos experimentou o sobrenatural de Deus. Sempre que um pecador, preste atenção nisso, adentra ao santo lugar do Eterno, algumas mudanças ocorrem na sua vida. E é sobre essas mudanças que nós vamos estudar hoje. A paz do Senhor para todos. A gente viu essa introdução aí do nosso presbítero Tiago, né? Quero mandar a paz aí a todos os irmãos que estão acompanhando a Escola Bíblica Dominical. Que Deus esteja abençoando a tua vida, a vida dos nossos pastores, de cada irmão que está aí junto conosco acompanhando. A gente já falou, não é? O tema da nossa revista Santidade ao Senhor. E agora o personagem que a gente vai ver nessa manhã, está vendo nessa manhã, é Moisés, um pecador em terras de um Deus santo. Como o nosso presbítero bem colocou aqui, não é? Moisés já está em idade muito avançada e se a gente voltar uma folhinha do texto bíblico no capítulo 2, a gente vai ver porque Moisés foi morar onde foi morar e a gente vai ver que ele cometeu esse assassinato, né? Talvez na cabeça de Moisés, todo o seu desejo, o seu plano de ver o povo livre, liberto do Egito, tenha ido por água abaixo, né? Por causa desse ocorrido, desse assassinato. Moisés é um homem extremamente com percepções e sentimento de culpas horrorosos, né? É um assassino, é um homem que tirou a vida de outro homem e os seus próprios irmãos lançam no seu rosto. Quando Moisés vai tentar intervir nos seus irmãos que estão tendo uma discussão e um deles acusa Moisés de assassino, né?
Moisés fugindo para longe, com medo do faraó, com medo do que ele tinha cometido, ele vai para as terras de Midian, não é? O primeiro texto aqui, o nosso primeiro ponto, a santidade de Deus revela o pecado dos homens. Como nosso presbítero falou, não é? Deus, ele resolve ter esse encontro com Moisés. Moisés está lá, quieto no seu lugar, pensando que já estava tudo no fim, já estava caminhando já para a sua morte. Mas daí então, quando Moisés se vira, ele vê naquele lugar árido, de pouca vegetação, a sarça pegando fogo e não se queimava, né? Diz o texto bíblico que Moisés se aproximou para ver aquele fenômeno, né? E quando ele se aproxima para chegar bem perto, Deus brada e fala para Moisés não se aproximar, porque o lugar ali é terra santa. O lugar por si só não é santo. A presença de Deus é tão fantástica e tão estrondosa que a glória de Deus veio àquele lugar. E Deus diz a Moisés que tire a sandália dos seus pés, porque o lugar é terra santa. A gente vê no primeiro tópico, na letra A que a gente vai estar lendo, Deus santifica o lugar onde se manifesta. E aí a gente pode ver que, diz aqui a lição, a reação divina ao ver que Moisés se aproximava foi de imediato. Foi a proibição, não é? Deus proíbe Moisés de se aproximar da onde Deus estava. Deus exorta que Moisés não se aproxime mais e mais ainda, que ele tire as suas sandálias, não é? Que ele tire as sandálias dos seus pés, porque a glória de Deus havia descido naquele lugar, né? A presença de Deus transformou ali o ambiente, né? Essa teofania que ocorreu ali, para que Deus viesse dando continuidade e colocar o seu plano em funcionamento. A gente vê que Moisés era um homem pecador, Moisés tinha cometido um assassinato, mas que Deus, ele para colocar o seu pensamento, os seus planos em ação, ele vem falar com Moisés, vem se apresentar a Moisés. Por quê? Deus tem uma tarefa para esse pecador chamado Moisés. O que a gente pode ver dessa letra A, que Deus santifica o lugar onde ele se manifesta, hoje a gente tem a certeza que o lugar onde Deus se manifesta é na minha vida e na tua vida, irmão. O lugar onde Deus se revela é na nossa vida. E aí essa revelação, ela não fica só na nossa vida. Através da nossa vida, outras pessoas vão ter a percepção de Deus em nós. E a gente vai poder estar levando a presença e a palavra de Deus. Como o nosso presbítero Tiago disse, a santificação, ela não pode ser pensada e colocada como uma obra só de Deus. É uma coisa só de Deus, então eu vou continuar aqui na minha fossa de pecado, porque vai chegar um dia que Deus vai fazer tudo para mim. Irmão, Deus, ele não trabalha com parasita. Deus, ele não chama, irmão, desocupado. Todas as pessoas na Bíblia que Deus chama, com certeza já tinham alguma ocupação e já tinham algum trabalho. Quando o homem ele quer fugir da sua responsabilidade, que Deus tem algo com ele, ele manda um peixe engolir, irmão. Quando Deus quer chamar a pessoa e tem aquele plano para desenvolver com a pessoa, com certeza Deus vai fazer a parte dele, e você também, com certeza, fará a sua parte. Na letra B, na luz percebemos nossos defeitos. A primeira ação de Moisés, depois de ouvir a voz do Senhor, de proibição, o proibido de se chegar
ao seu monte foi de esconder o rosto. Quanto mais os homens se aproximam de Deus, mais eles percebem o quanto eles podem ser santos. A gente vê, já aprendemos uma coisa aqui, não é, irmão? Diante da glória de Deus, os nossos pecados se revelam. Diante da glória de Deus, as nossas imundícies, elas ficam ao sol do meio-dia. Diante da glória de Deus, irmão, todas as nossas falhas são reveladas. Quando a gente vai estudando a Bíblia, vai percebendo, a gente vê que os homens de Deus que tiveram uma aproximação, que tiveram uma experiência, não é, João, na ilha de Patmos, quando ele tem a experiência de ouvir a voz e de se virar para ver quem falava com ele, e ele vê aquele varão com os cabelos brancos, com um cinto reluzente, resplandecente, e ele cai como morto. A Bíblia declara isso, porque a glória de Deus é maravilhosa. A glória de Deus, irmão, é terrível para o homem natural. Mas aí nessa percepção de Moisés, de que o que a gente aprende quando a gente é colocado diante da glória de Deus, é que a gente precisa de um Salvador. Quando a gente é colocado diante dessa glória maravilhosa, desse Deus santo, limpo, é que a gente percebe que a gente tem os lábios impuros. É que a gente percebe, irmão, que a gente somos falhos e que precisamos de um Salvador. Diz aqui, mas eles perceberam quanto ser santo. Podem perceber o quanto pode ser santo, pois somente a perfeição divina é capaz de refletir na imperfeição humana. Tem um texto aqui que ele dá de Isaías 6. Vamos dar uma olhadinha. Isaías capítulo 6 e o verso 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Deus ele vem falar aqui com Isaías, e Isaías vê a glória de Deus, percebe a glória de Deus, ele reconhece que todo aquele povo, que toda aquela comunidade, toda aquela sociedade são povos de lábios impuros, são povos cheios de falha e que precisa de um Deus santo, de um Deus redentor. O contraste entre luz e trevas, Deus e o homem, sempre resultará em posição absoluta da santidade divina e o desnudo em estado de pecador do homem. Deseje e busque a presença de Deus e você descobrirá o quanto pode ser santo, assim como os seus incomparáveis benefícios. O que a gente pode, irmão, aprender nesse pequeno texto de estar diante da glória de Deus, de estar diante da santidade de Deus, é que Deus revela os nossos defeitos, que diante da glória de Deus a gente vê o quanto nós somos imperfeitos. O presbítero Tiago pregou aqui no Salmo 139. Eu havia pregado um texto, no mesmo texto, sendo que eu preguei só até a fala de Davi. No finalzinho, a partir do versículo 24, Tiago pregou. E ele deu uma palavra falando que, quando Davi diz, vê se há em mim algum caminho mau, Davi não estava querendo demonstrar para Deus que eles estavam sem nenhum erro. Ele estava dizendo aquilo que o nosso presbítero nos ensinou, que Davi estava pedindo para que o próprio Deus olhasse para ele e o informasse o que é que havia nele ainda de errado. Porque Davi não estava se sentindo santarrão, pelo contrário, ele estava pedindo para que Deus o sondasse e o mostrasse os defeitos seus.
O que a gente aprende aqui, nessa letra B, é que diante de Deus, a máscara cai. Diante de Deus, o que devemos fazer é dobrar o nosso joelho e pedir perdão. E se aproximar dele, através da sua palavra, porque a glória de Deus revela tudo aquilo que é impureza. O segundo ponto, o Deus Santo que acredita em pecadores. O Deus Santo que acredita nos pecadores. Você pode acompanhar aí na tua revista o enredo de incumbência de Moisés para voltar ao Egito e tirar seus irmãos do cativeiro, narrado no livro de Êxodo, põe um lado mosaico de profunda fragilidade e baixa autoestima. Depois de 40 anos servindo seu sogro como pastor, Moisés havia se convencido de que não era capaz de voltar ao meio da sociedade egípcia e conversar com o faraó. Um fato é visível nessa narrativa. As adversidades e o sofrimento tantos desconstroem sonhos quantos condicionam as pessoas a conviverem com a angústia e o fracasso. A gente, quando lê a história de Moisés, a gente vai percebendo que diante da fala de Deus, diante da glória de Deus, Moisés informa a Deus que ele não tem capacidade, que ele não tem condições de ir falar com o faraó. E a gente vê também a decepção de Moisés consigo mesmo, precisando ser sarado, precisando ser curado. Moisés estava se sentindo fraco, Moisés estava se sentindo incapaz. Esse peso que Moisés estava carregando o esmagava e o humilhava. Mas, segundo esse segundo tópico, nós temos um Deus que acredita nos pecadores. Que coisa extraordinária. Moisés, que estava praticamente caminhando para morrer, Moisés que estava só esperando chegar a hora, Moisés que estava só ali cuidando das ovelhas, que pensava que a sua vida ia se acabar ali mesmo. De repente aparece esse Deus maravilhoso que acredita em mim e em você, irmão, e nos dá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Deus nos dá essa chance, porque Ele é um Deus santo, mas é um Deus, irmão, que exerce a misericórdia sobre a nossa vida. Moisés que estava com uma profunda ferida no seu coração, Moisés que estava destruído psicologicamente e emocionalmente, Moisés agora é exortado por Deus que tome posição para que possa colocar em prática o seu plano. Deus é muito maravilhoso, irmão, na nossa vida, em que nessa manhã Ele dá esse voto de confiança, Ele acredita em mim e você, porque o preço que Jesus pagou na cruz restaurou a minha vida e a tua. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Essa narrativa, não é? De que os lamentos de Moisés, as falas de Moisés, todas negativas ao seu respeito. A gente vai ver na letra A do tópico 2. Deus restaura e usa pecadores. Que coisa extraordinária, não é? Moisés que estava totalmente arruinado, agora a gente vem com essa fala aqui: Deus restaura e usa pecadores. Deus poderia enviar seres celestiais para tirar o seu povo do Egito e restaurá-lo, sem a participação dos homens. Afinal, são todos pecadores, mas Ele sempre opta em restaurar as criaturas fracassadas e usá-las para seus divinos propósitos. Mesmo que, a exemplo de Moisés, elas não acreditem que sejam capazes de fazer
algo para Deus. Que coisa extraordinária. Deus, ele poderia sim usar o seu poder. Deus poderia, irmão, fazer o que ele quisesse fazer. A gente já sabe sobre as pragas, a gente já sabe sobre tudo que Deus fez com o faraó. Deus poderia fazer tudo sem usar a intervenção humana. Deus poderia fazer tudo com as suas mãos. Mas Deus, ele quer contar com a participação humana no seu projeto. No seu projeto de tirar o seu povo do Egito. No seu projeto de salvar o seu povo. Quando a gente pensa que Deus quer tirar o seu povo do Egito para o povo ser livre, a gente está um pouquinho enganado, irmão, porque Deus quer tirar o povo do Egito não para o povo ser livre, mas para o povo ser escravo dele. Porque Deus diz, deixa o meu povo ir para que eles me sirvam no deserto. O povo de Israel ia ficar livre do faraó, mas ia continuar sendo um tipo de escravo, mas agora um escravo de Deus. E agora a percepção do povo iria mudar, porque Deus, mesmo que querendo que o povo o servisse, mas essa servidão que Deus exige, que Deus quer, é que a gente o reconheça como Senhor, é que a gente o faça isso de todo o coração, não com temor, não com medo. Moisés pode nunca ter ouvido alguém dizer que ele era um fracassado, mas as circunstâncias fizeram com que não conseguisse acreditar em seu potencial. E mesmo quando Yahvé diz que iria usá-lo e estaria com ele naquela missão, ainda assim o ex-príncipe do Egito encontrou argumento para se recusar a ir. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então a gente vê, não é? Aquele homem que era um assassino, que tinha fugido da sua terra, que estava cheio de problemas mentais e psicológicos, estava ali diante de Deus argumentando que ele não poderia fazer aquilo que Deus estava pedindo. Ele não poderia ajudar Deus naquela obra. E o prazer de Deus era colocar Moisés de novo no trilho dos seus planos. O que a gente pode continuar dando uma olhada é que o Senhor continua acreditando em nós, irmão, como seus filhos, como sua criação. O Senhor, irmão, ele deu o seu filho em nosso favor. E isso é mais do que uma prova, irmão, que Deus quer compartilhar conosco os seus planos. Deus quer compartilhar conosco uma vivência, uma comunhão, um relacionamento. Você sabe o que Moisés estava querendo dizer para Deus? Certamente que muitos de nós falaríamos hoje: Deus, o Senhor está enganado ao me escolher. Eu sou incapaz e nem o Senhor conseguirá mudar isso. Que coisa absurda, não é, irmão? E quando eu digo que coisa absurda, não é pelo fato de que Moisés ficou se rebaixando e ficou dizendo que era incapaz, mas que coisa absurda de um Deus santo, que não precisa de mim e de você. Deus não precisa do meu culto e do teu culto, irmão, mas Ele quer se relacionar conosco. É por isso que Ele vem e restaura pecadores, restaura a vida de Moisés. E aí a gente vai para o tópico 6, para o tópico da letra B do 2. Deus torna pecadores em vasos de honra. A vida de Moisés está sendo restaurada mentalmente. A vida de Moisés vai ser restaurada fisicamente. Ele vai ter o seu vigor novamente. Ele vai começar a acreditar que Deus, um Deus santo, maravilhoso, ainda quer sua participação no seu plano. Letra B. Deus torna pecadores em vasos de honra. Dentre as muitas qualidades que o onipotente Deus tem,
encontramos aquelas que fazem com que as pessoas inúteis se tornem úteis. As imprestáveis sejam transformadas em gente de primeira qualidade. Olha que coisa maravilhosa o nosso comentarista da revista está dizendo. Que aquela pessoa que era inútil se torna útil. Que aquela pessoa que era imprestável se torna uma pessoa que agora vai ter qualidades para o reino de Deus. Você foi chamado, irmão, e você foi chamado. Você tem o seu dom, tem o seu talento. Você foi chamado por Deus. Você que se converteu, procura, irmão, qual é o teu dom. Procura qual é o teu talento, o que Deus quer contigo aqui na igreja. Com certeza Deus tem um chamado na tua vida. Seja ele qual for, você já sabe qual é. Você está em dúvida porque você quer. Mas você sabe aquilo que Deus tem te chamado. E aí ele vai dizendo aqui que Deus chamou, né, tanta gente, né, que Deus transformou a vida de gente fracassada em gente que era gente perdida, gente derrotada, em vitoriosos. E que Deus trouxe a essas pessoas vitórias e ousadias, né? Aí ele dá o exemplo de Josué, Gideão, Sansão, Davi, Elias, Jeremias, Pedro, Natanael, Tomé e tantos outros que Deus veio transformar as suas vidas. Se a gente ler só o tópico, irmão, da revista, a santidade de Deus revela os pecados dos homens. Deus santifica o lugar onde Ele se manifesta. Na luz percebemos nossos defeitos. Na glória de Deus, a gente sabe que não presta, irmão. O Deus Santo que acredita nas pessoas que não prestam, que são pecadores. E o Deus que restaura e usa pecadores. Que coisa extraordinária, irmão. A gente sabe de onde a gente saiu, irmão. Deus nos restaurou e agora, como vasos de honra, a gente está o servindo para a glória dele. Muitos personagens da Bíblia cujas vidas tiveram que passar por um profundo tratamento divino, seja por causa da baixa autoestima, por limitações e traumas e até mesmo por pecados cometidos, que os tornaram reféns do maligno. E em plena santidade e perfeição, Yahvé sempre optou em acreditar nos falhos pecadores, restaurá-los e usá-los para grandes missões. O que a gente aprendeu nessa manhã, irmão, nesses dois tópicos, é que Deus, Ele não desiste do pecador. É que Deus, Ele se revela na vida do pecador. E agora Ele, veja que coisa extraordinária, todo esse processo de Deus habitar no tabernáculo, de Deus habitar no templo, e agora a presença de Deus habita em nós. Deus mora em nós. Nós somos moradas de Deus. Imagina, que processo na nossa vida. A gente que era pecador, que somos pecadores, redimidos, mas agora também somos ferramentas na mão de Deus. Que nessa manhã você possa ter a certeza que Deus tem um plano na tua vida. Em nome de Jesus. A gente vai agora para o tópico 3 dessa manhã, para a gente meditar um pouco mais na história de Moisés. Eu estava ouvindo o diácono Arthur falar e a conversão é bem isso, né? A experiência da conversão é bem isso que a gente tem falado aqui. Eu não sei como foi para você, mas para mim foi muito isso. Essa visão mais clara da diferença entre quem Deus é e quem eu sou e quem eu deveria ser.
Parece que no momento da conversão a nossa mente é iluminada e a gente se percebe diante de Deus e diz: meu Deus, eu não sou o que eu deveria ser. Agora eu entendi. Agora que eu te vejo, eu percebo que eu sou oposto àquilo que eu deveria ser. É bem isso que a gente sente quando a luz da santidade de Deus brilha sobre a nossa vida, sobre a vida do homem. O homem descobre, se percebe nu, miserável, pobre, cego, afastado da glória de Deus. Quando a luz da santidade de Deus brilha na vida de qualquer um de nós, a gente se descobre flagrado, com a boca na botija, e a gente só pode se render à santidade de Deus. E é bem essa experiência da conversão. Eu não sei se foi assim para você, mas para mim, quando eu me converti, a sensação foi de: meu Deus, eu não sou o que eu deveria ser. E agora eu entendo. E agora eu entendo que se o Senhor não entrar na minha vida, não transformar a minha vida não vai valer a pena. Eu espero que, se você não viveu uma conversão na sua vida, que você experimente esta manhã. Que essa lição que a gente está aprendendo aqui hoje sirva para isso, para que a luz da santidade de Deus brilhe na sua vida. E que você perceba de que é de Deus que a gente precisa. Não é de uma nova filosofia, não é de um novo coach, não é de uma autoestima elevada. O que a gente precisa é de Deus. O que a gente precisa ser inserido no plano que Deus tem para a nossa vida. E o terceiro tópico dessa revista fala o seguinte: não existem pessoas derrotadas pelo pecado que Deus não as possa renovar. Não existem pessoas tão derrotadas pelo pecado, pessoas que tiveram a sua dignidade tão ultrajada pelo pecado, pessoas que foram tão mastigadas pelo pecado, que Deus não tenha poder para renovar a vida dessas pessoas. Ou seja, não existe ninguém que esteja longe demais que Deus não possa trazer. Ninguém. Não existe ninguém que esteja sujo demais que Deus não possa purificar. É maravilhoso a gente imaginar que Deus, em sua misericórdia, enlameia as suas mãos com o lodo da nossa existência para nos santificar. Eu já falei aqui uma outra vez, a gente é mau. E para a gente que é mau, o mundo é mau. A gente que é mau, olha para o mundo e diz: meu Deus, o mundo é mau. Eu fico imaginando, e Jesus, hein? E Jesus andando por essa terra? Porque Jesus não olha para essa terra com o meu olho. É um olho puro, é uma interpretação nítida, é um olhar que penetra as névoas de ilusão e enxerga a verdade por trás das mentiras. É um olhar que sonda os corações e percebe as intenções e pensamentos de quem está à sua volta. Se para mim, que sou mau, o mundo é mau, como é que Deus olha para este mundo? E como é que Jesus se sentia ao caminhar no meio de nós? Mas a verdade é que ninguém está tão enlameado pela iniquidade, ou teve a sua identidade tão esmagada, ou teve a sua dignidade tão mastigada pelo pecado. Olha, Deus tem poder sim, para ir lá e resgatar os pecadores, porque Deus é especialista em lidar com nada. Existem artistas plásticos que são especialistas com a cerâmica, outros que são especialistas com a tinta com óleo, outros são especialistas com barro, lá em Tracunhaém tem muito, outros são especialistas com o mármore, com a cerâmica. Deus é especialista com o nada. O que se pode produzir com o nada? Nada. Qual é a propriedade do nada? Nada. O que vem do nada? Nada. Mas Deus é especialista em, do nada, fazer algo que glorifique o seu nome, que exalte o seu nome, que seja útil em seus planos, que deixe um legado que glorifica o seu nome.
Basta a gente se lembrar dos primeiros versículos da Bíblia, quando do nada, e disse Deus, haja, e houve. Então, o que é a tua vida? O que são os teus pecados? Qual é a tua história? O que a vida fez com você? O quão moído você está? O quão mastigado você está? O quão manchada está a tua reputação? O quão miserável está a tua dignidade? O quão carente você está da glória de Deus? Se você está aqui agora é porque o Espírito Santo foi até você, te atraiu, insistiu na tua vida, e Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Agora, o que a gente aprende com a história de Moisés é que Deus não quer simplesmente melhorar a nossa vida. Deus não quer, imagina que a tua vida seja essa parede. Deus não quer simplesmente dar uma mão de tinta na nossa parede. C.S. Lewis diz que a obra que Deus quer fazer em nós é nos refazer numa nova espécie. Olha como é forte isso que ele diz. É como se a gente fosse refeito numa nova espécie. É uma obra que Deus quer fazer em nós, transformando a gente na imagem do seu filho Jesus. E aí, o item 3 da revista vai dizer assim, que Moisés começa a resistir a esse chamado que Deus tem para ele. A revista diz, afinal, Yahvé, o nome de Deus aí, Javé, Yahweh, Senhor, já havia mostrado como iria confirmar sua palavra com sinais e maravilhas, já tinha provado para Moisés que ele, Deus, era capaz de fazer, mas mesmo assim, este homem, Moisés, da tribo de Levi, insistia em desobedecer por causa dos seus medos, como a gente vê no versículo 10. A gente encontra então uma resistência de Moisés ao chamado de Deus. Eu fico pensando o seguinte: e se Deus não insistisse? E se Deus dissesse, ouvisse as desculpas de Moisés e dissesse, tá, então tá, vou procurar outra pessoa, beleza. E aí eu me aprofundo dessa pergunta, nesse devaneio, e eu pergunto, e se Deus não insistisse em mim? Porque, meu irmão, Deus está passando raiva comigo faz tempo. E se Deus não insistisse em você? E se Deus nos entregasse a nós mesmos? Talvez o Moisés de alguns anos depois, esse Moisés que há alguns anos depois, faz uma oração, dizendo, Deus, eu quero ver a tua face. Talvez se Moisés olhasse para este dia no Sinai e dissesse, que bom que Deus me interrompeu nos meus planos. Meu plano era ali, cuidar do rebanho do meu sogro, criar meus filhos com Zípora, esperar a morte chegar. Mas que bom que Deus me interrompeu em meu conforto. Que bom que o sobrenatural tocou o natural e me atraiu para andar com Deus. Quem sabe você também aí na tua casa possa estar repetindo essas mesmas palavras. Que bom, meu Deus. Que naquele domingo, sei lá, um irmão deu uma literatura a você, alguém te convidou para ir para a igreja, você ganhou uma Bíblia de presente, você ouviu um programa na rádio, não sei como foi com você, mas que bom que Deus te interrompeu e você agora caminha com Deus. Que bom que eu estava lá naquela noite, tocava reggae naquela noite, Arthur. Eu me lembro até hoje da pregação. E que bom que o Espírito Santo nos interrompe em nosso caminho, em nossos projetos. E Ele insiste, apesar das nossas resistências. Eu fico imaginando que a razão para Moisés resistir a Deus aqui, e aqui é uma conjectura minha, é algo que eu imagino, é muito mais uma preocupação demasiada com ele do que com o projeto de Deus.
Quando Moisés resiste ao chamado de Deus, eu imagino que Moisés não está olhando para o projeto de Deus e dizendo, é lindo esse projeto, é melhor alguém, melhor. Ele está olhando para ele e dizendo, não me tira daqui. Eu estou legal aqui, leva quem o Senhor quiser. Na minha conjectura, é uma preocupação demasiada consigo. Não é que ele é medroso ou tímido somente. Não, é que o seu ego é tão importante para ele que ele não quer se expor. E essa também é uma das primeiras preocupações que a gente tem quando a gente se converte. Uma das primeiras preocupações quando a gente começa a ir para a igreja é a exposição, porque os amigos da gente estão vendo. O pessoal sabe que a gente se converteu. E muita gente, quando entra nesse ambiente de exposição, não resiste e pula fora. Mas Deus insiste. O ponto A da lição diz o seguinte: o velho homem é o nosso maior inimigo. A gente descobre isso aos poucos com a maturidade. Depois de sentir a glória do Santo Deus e receber a missão de livrar os seus irmãos, Moisés se deparou com seu maior inimigo. E era ele mesmo. O velho hebreu sabia que os seus limites físicos e medos serviriam de obstáculos na execução da missão divina. Por isso se considera incapaz. Entretanto, Deus não se engana e não desiste das pessoas, o que o levou a restaurar Moisés e não a desistir dele. A gente tem falado sobre isso. E se Deus desistisse? Mas Deus não desistiu, e é por isso que você está aqui. E é por isso que você ainda está de pé. Porque Deus não tem desistido da gente. Porque quando a gente afunda, assim como Pedro afundando nas águas, Jesus está perto o suficiente para estender as mãos e nos trazer de volta à superfície. Porque o amor de Deus transcende as nossas limitações. Deus conhece as limitações de Moisés, assim como conhece as tuas limitações, meu querido. Deus conhece as nossas fraquezas, meu irmão. Meu querido, Deus conhece as fronteiras das nossas capacidades. Deus sabe. E mesmo assim insiste. Insiste porque a obra que Deus faz em nós é maior do que as nossas potencialidades. A obra que Moisés está sendo comissionado é maior, não cabe na mão dele, mas é obra de Deus, não é obra de Moisés. A obra que Deus tem nas nossas vidas é obra de Deus, e a obra que Deus quer fazer através de nós é obra de Deus também. Então, ao invés de enxergar para a exposição, para as nossas limitações, ou para as fronteiras das capacidades do velho homem, a gente precisa olhar para quem é esse que está me chamando. Quem é esse que me comissiona? O que ele tem poder para fazer? E é interessante que Deus se apresenta a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí eu pergunto a você, meu querido irmão, você se lembra quem era Abraão? Abraão não é hebreu, Abraão é um idólatra, no meio de um povo idólatra, que Deus vai lá e pela sua graça chama esse cara, e esse cara se rende ao chamado de Deus. Abraão passa a viver uma vida de obediência após o chamado de Deus, não antes. Não é que Abraão é um cara tão obediente que Deus diz, rapaz, esse homem aí, esse homem é obediente, viu? Vou fazer dele uma grande nação. Não, mas pela graça Deus vai lá e chama Abraão. Vamos falar um pouquinho de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi enganador, suplantador, mentiroso. Mas Deus vai lá e chama esse cara, batiza esse cara com seus sonhos, atrai até a sua presença e faz ele caminhar na sua presença. E Deus diz, olha, eu sou esse Deus que na história pego aqueles que não são e transformo o seu legado num legado de glória. Eu sou esse que na história pego os pecadores, os limitados, os desprovidos,
e transformo a sua história pelo meu poder. Meu querido, esse é o Deus que a gente serve. Quando a gente chega diante desse Deus, a gente está todo quebrado, a gente está todo sujo, a gente está todo malabanhado. A gente não sabe nem como é que entra, como é que sai, como é o norte, para onde é que vai. É esse Deus que nos dá vestes novas, põe sandália nos nossos pés, anel no nosso dedo, toma a gente pela mão, caminha com a gente pela vida, nos instrui em sabedoria. Então a gente precisa entender que o que nos impede de crescer, espiritualmente falando, é a nossa insegurança por acreditar que é algo que acontece pelas nossas forças, ao invés de se render às forças de Deus, ao poder de Deus. Mas que bom que, como diz o tópico B da revista, Deus não desiste dos seus filhos. Que bom. Historicamente temos evidências de que o Senhor não desiste de uma pessoa porque ela se considera, e na maioria das vezes é, limitada. Deus não desiste porque somos limitados. O mesmo fez Jesus com seus discípulos quando eles demonstraram limitações, falhas, desvios de caráter. O Mestre os tratou com misericórdia e lhe deu novas oportunidades. Haja visto o ocorrido com o desconfiado Tomé, o fraco Simão, o ganancioso Iscariotes, o covarde Tiago, o inseguro José, o fraco Davi. Eu estou chutando nomes aqui. Cada um de nós, meu irmão, cada um de nós podemos nos inserir na narrativa bíblica. Nós temos os nossos dias de Tomé, nós temos os nossos dias de Simão, e Deus nos livre dos nossos dias de Iscariotes. Certamente esses três personagens não fariam parte do rol de pastores de muitas de nossas igrejas. Ih, meu irmão, jamais. Imagina um Paulo ainda mais. A Bíblia está repleta de exemplos que devem nos levar a acreditar na misericórdia de um Deus que não desiste de uma pessoa por causa de suas limitações ou falhas. Muito pelo contrário. Ele escolhe os que não são para confundir os que são, os fracos para confundir os fortes, e escolheu quem não era para que fosse. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29. Então, chegando na conclusão dessa manhã, a revista diz o seguinte: todos os pecadores, assim como eu e você, são chamados para se aproximar de Deus e desse Deus que é santo. Desse Deus que é santo. Desse Deus que é santo. Eu preciso dar uma pausa aqui para dizer isso para você. A imagem da santidade de Deus tem se perdido em muitas igrejas. Infelizmente, a visão da santidade de Deus tem descascado como tinta antiga da parede de muitas igrejas. E por causa disso, o temor a Deus tem esfriado em muitas igrejas. Quando levantamos as nossas mãos a um Deus santo. Quando pedimos perdão a um Deus santo. Quando ofertamos a um Deus santo. E quando somos chamados a andar com Deus, somos chamados a andar com esse Deus que é santo. Deus nos dê graça para compreender a profundidade desse atributo de Deus, a sua santidade. Voltando para a conclusão, todos os pecadores, como eu e você, são chamados para se aproximar do Deus Santo. E sempre que isso acontece, nós percebemos o quanto somos pecadores. Pois é.
Pois é, a gente só percebe quando o quão pecador nós somos quando somos levados à presença do Deus Santo. Enquanto nós temos lábios impuros e habitamos no meio de gente de lábio impuro, a gente não percebe. Mas quando a glória de Deus ilumina a nossa vida, aí a gente diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no povo de lábios impuros também. Mas na experiência de Moisés, vimos que não existe pessoa derrotada que o Senhor não possa restaurar. E todos os restaurados recebem de Deus a missão para serem agentes de transformação. Os limites humanos não podem impedir Deus de usar cada um de nós, assim como Ele restaurou e usou Moisés. Deus também irá restaurar e usar outros homens fracassados e derrotados, assim como Moisés. Quero terminar com a meditação que se encontra em Hebreus 3:5, que diz o seguinte: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Hebreus 3:5. Deus abençoe você. Nós já estamos chegando ao final. Na próxima semana nós vamos falar sobre o irmão mais velho de Moisés. A gente vai falar sobre Arão e aquela circunstância do bezerro de ouro lá em Levíticos 9. Tema quente para a semana que vem, tema pesado para a semana que vem, e eu espero você também, onde a gente vai dar continuidade a isso. A gente precisa entender isso. Nós servimos a um Deus santo. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Fomos salvos para obedecer a Deus. Fomos salvos para viver em conformidade ao caráter de Deus. E não apenas isso, mas para sermos agentes de transformação que revelam o caráter santo de Deus ao mundo em pecado. Várias vezes na lição de hoje, várias vezes a gente falou que diante da santidade de Deus, o pecador reconhece o seu pecado. Que o pecador só reconhece o seu pecado quando está diante da santidade de Deus. Agora eu quero enfatizar isso para terminar essa manhã. O caráter santo de Deus é revelado através da sua igreja. Então, o mundo tem que reconhecer que é pecador quando a igreja exercer o seu papel de igreja e assim revelar o caráter de Deus. Deu para entender? Se o pecador só reconhece que é pecador quando está diante da santidade de Deus, o mundo deve reconhecer que é pecador quando estiver diante da igreja, porque a igreja revela o caráter santo de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã, pedir a Deus que abençoe o culto da noite, às 6:30. E antes de terminar, eu tenho só 2 avisos para dar. Fica aí, que eu tenho 2 avisos para você. Primeiro, a gente passou 2 semanas sem mandar nos grupos a programação semanal do desafio. O desafio de leitura da Bíblia em 6 meses. Meu celular faleceu. E por esse motivo a gente ficou 2 semanas sem mandar, mas o desafio está continuado, está de pé, e inclusive já está bem no finalzinho o desafio. Eu sei que tem gente que já terminou, mas já está bem no finalzinho, e você ainda pode chegar nesse desafio, tá certo? E o último aviso, irmãos, a nossa igreja está de portas abertas. Há uma limitação do número de pessoas, as cadeiras estão separadas, mas a igreja não parou em nenhum momento. E tem gente que a gente percebe que não está vindo simplesmente por... sei lá por quê, não quero dizer por quê, porque senão vou estabelecer juízo sobre a vida de alguém. Meu querido, desperta, acorda para Jesus. Acorda para Jesus. Desperta para Jesus. Venha para a igreja, dê o seu nome. Não se afaste, porque estamos vivendo um momento de grande tentação, um momento de
para a gente estar acordado, para a gente estar desperto. Há uma batalha pelo nosso coração, uma batalha pela nossa mente, um momento de grande tentação. Inclusive, algumas semanas atrás, a gente estudou 3 ou 4 domingos no culto da terça, no culto do lar, sobre a tentação da quarentena, as tentações da quarentena, baseado na tentação da quarentena de Jesus, quando ele jejuou 40 dias no deserto. E a gente viu lá que nós estamos vivendo um tempo de tentação. A gente precisa estar acordado, estar desperto. Então, se você pode, se não há nenhuma restrição, desperta, toma aí teu banho, quem é do banho, veste a roupa e vem para a igreja, tá certo? Dá teu nome e vem adorar a Deus nessa nossa casa tão amada, tão querida. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tenha um domingo abençoado, domingo em família. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor insistiu. Obrigado porque o Senhor nos incluiu nos teus planos maravilhosos. E obrigado porque ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela tua santidade, pelo teu amor, pelo teu toque maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado. Nos ajuda, Deus amado, a viver em conformidade com a tua vontade. Nos ajuda a caminhar a cada passo, pisando sobre os passos de Jesus. Nos ajuda, Deus, a revelar ao mundo, como espelhos, o caráter santo que é teu. Nos ajuda, Deus, a ser agentes de transformação aonde fomos plantados. Nos ajuda, Deus, a viver em santidade e a ser como foi Jesus. Nos dá o teu Espírito Santo, desperta aqueles que estão dormentes, acorda, chacoalha-nos, meu Deus amado, para que a gente acorde para a nossa missão, para que a gente tire de nós as desculpas de Moisés, a insegurança de Moisés, o medo de Moisés, e passe a caminhar pela fé, e passe a caminhar sobre os teus passos, sobre as tuas vontades. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, e nós nos vemos logo mais à noite, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.